Jeremias, o profeta das lágrimas, uma jornada de fé e sofrimento. No crepúsculo de uma era, quando o reino de Judá cambaleava à beira do abismo, Deus escolheu um instrumento improvável para sua mensagem final. Um jovem tímido, de voz hesitante, que preferia o silêncio ao clamor das multidões. Seu nome era Jeremias. Nascido nas últimas décadas do século sétimo antes de Cristo, em meio ao caos político e à decadência espiritual, Jeremias cresceu testemunhando uma nação que havia esquecido seu Criador. Reis corruptos se sucediam no trono. O povo se curvava diante de ídolos de madeira e pedra, e a aliança sagrada com o Deus de Abraão tornara-se apenas um eco distante nas sinagogas vazias. Foi neste cenário devastador que a voz do Eterno trovejou na alma daquele jovem. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações por profeta te constituí. Jeremias 1:5. Imagine o peso dessas palavras. Antes mesmo de seu primeiro suspiro, antes de seus olhos contemplarem a luz do dia, Jeremias já havia sido marcado, separado, destinado. Não foi uma escolha, foi um decreto eterno. E qual foi sua resposta? Não a aceitação confiante de um guerreiro, mas o tremor aterrorizado de um menino diante do impossível. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Jeremias 1:6. Naquele momento de vulnerabilidade crua, a humanidade de Jeremias transpareceu completamente. Ele não se via como profeta, muito menos como alguém capaz de enfrentar reis, sacerdotes e multidões enfurecidas. Via-se como realmente era, frágil, inadequado, pequeno demais para uma missão tão colossal. Mas Deus não se impressiona com nossas fraquezas. Ele as transforma. Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Jeremias 1:7-8. E assim, com o coração ainda apertado pelo medo, mas sustentado por uma promessa divina, Jeremias deu seu primeiro passo em direção a um destino que o transformaria no profeta mais sofrido e, paradoxalmente, mais amado da história de Israel. A missão: clamar no deserto espiritual. A missão de Jeremias não era pregar prosperidade ou conforto, era arrancar os vendas dos olhos de uma nação cega, era gritar verdades que ninguém queria ouvir, era ser a voz de Deus em tempos de surdez espiritual absoluta. Durante o reinado do justo rei Josias, havia surgido uma breve centelha de esperança. Reformas religiosas foram implementadas, ídolos foram destruídos, o templo foi restaurado. Mas Jeremias sabia, porque Deus lhe revelara, que aquilo era apenas uma reforma superficial. O coração do povo permanecia endurecido, distante, morto. E então veio a palavra que rasgaria sua alma. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Jeremias 2:13. Que imagem devastadora! O povo havia abandonado a fonte inesgotável da vida para cavar seus próprios poços. Poços rachados que não podiam conter uma única gota. Haviam trocado o infinito pelo vazio, o eterno pelo passageiro, o Criador pela criatura. Jeremias via isso com clareza dolorosa. Via como os altares pagãos multiplicavam-se pelos montes, como as prostitutas cultuais dançavam nos lugares altos, como o sangue de inocentes manchava as ruas de Jerusalém. E seu coração sangrava. Mas ele continuou. Dia após dia, nas praças, nos portões da cidade, nas portas do templo, Jeremias proclamava as palavras que Deus colocava em seus lábios. Palavras de advertência, de juízo, de súplica desesperada. Voltai, filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu sou o vosso esposo. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Eis que vem do norte um mal e uma grande destruição. A cada mensagem os rostos se fechavam. A cada profecia, os punhos se cerravam. A cada advertência, o ódio crescia. Jeremias tornara-se o homem mais odiado de Judá, não por ser mau, mas por dizer a verdade. A perseguição.
O preço da fidelidade. A oposição não demorou a se manifestar de forma brutal. Entre os mais furiosos estava Passur, o sacerdote encarregado da segurança do templo, um homem que valorizava mais sua posição de poder do que a voz de Deus. Quando Jeremias profetizou a destruição do próprio templo, declarando que aquela casa sagrada se tornaria ruínas como Siló, Passur viu naquilo uma ameaça intolerável. Como ousava aquele profeta de província proclamar tal blasfêmia? Tomado de ira, Passur ordenou que Jeremias fosse capturado. O profeta foi arrastado pelas ruas, açoitado publicamente, até que seu corpo se tornasse um mapa de dor, e então preso em um cepo, um instrumento de tortura que prendia mãos e pés, forçando o corpo a uma posição agonizante. O cepo foi colocado estrategicamente na porta superior de Benjamim, uma das entradas principais do templo, onde todos que passassem pudessem ver o profeta da desgraça em sua humilhação. Era uma mensagem clara. Vejam o que acontece com quem ousa desafiar a ordem estabelecida. Durante toda aquela noite interminável, Jeremias permaneceu ali. A dor física era insuportável, mas a dor espiritual era ainda maior. Ele havia sido fiel a Deus, e esta era sua recompensa: zombaria, tortura, desprezo. Mas quando o sol nasceu e Passur mandou libertá-lo, Jeremias não recuou. Em vez de silenciar-se, proferiu uma profecia ainda mais devastadora contra seu torturador. O Senhor não te chama Passur, mas Magor, Missabibe, terror por todos os lados. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um espanto para ti mesmo e para todos os teus amigos. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e virás à Babilônia, e ali morrerás. Jeremias 20, 3-6. O sacerdote que tentara silenciar o profeta, agora carregava um nome profético de seu próprio julgamento. A luta interior, o peso da palavra. Mas não foram apenas as perseguições externas que atormentaram Jeremias. Havia uma batalha ainda mais intensa travando-se em sua própria alma. Em momentos de profunda angústia, quando o peso de sua missão parecia insuportável, Jeremias chegou a amaldiçoar o dia de seu nascimento. Suas palavras, registradas no capítulo 20, revelam a intensidade de seu sofrimento. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho homem, alegrando-o grandemente. Por que não morri eu no ventre? Jeremias 20, 14-15, 17. Que lamento devastador! O profeta escolhido por Deus antes da fundação do mundo, agora desejava nunca ter nascido. Mas esta é justamente a beleza da Bíblia. Ela não nos mostra super-heróis imunes à dor, mas seres humanos reais, com dúvidas reais, com sofrimentos reais. E então vem uma das confissões mais poderosas de toda a Escritura. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Cada dia me tornei em escárnio. Cada um deles zomba de mim. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei no seu nome, então há no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer, e não posso. Jeremias 20, 7, 9. Aqui está o paradoxo agonizante de Jeremias. Ele queria desistir, mas não conseguia. A palavra de Deus queimava em seu interior como fogo inextinguível. Tentar silenciá-la seria como tentar sufocar um vulcão com as próprias mãos. Esta é a marca do verdadeiro chamado divino. Não é algo que podemos simplesmente abandonar quando as coisas ficam difíceis. É uma compulsão santa, um fogo que consome, uma missão que se torna inseparável de nossa própria identidade. A cisterna, descendo às profundezas. Mas o pior ainda estava por vir. A oposição a Jeremias atingiu seu ápice quando os príncipes de Judá decidiram que o profeta era uma ameaça que precisava ser eliminada. O rei Zedequias era um homem fraco, constantemente dividido entre o medo de Deus e o medo dos homens. Quando os príncipes vieram até ele exigindo a morte de Jeremias, ele simplesmente respondeu: eis que ele está nas vossas mãos, pois não é o rei que possa coisa alguma contra vós. Jeremias 38,
5. Com a permissão do rei, os príncipes tomaram Jeremias e o arrastaram até uma cisterna no pátio da prisão. Esta não era uma cisterna comum com água fresca. Era um antigo reservatório abandonado, agora cheio apenas de lama espessa e pútrida. Amarraram cordas ao redor de Jeremias e o baixaram na escuridão. Ele afundou na lama até quase não conseguir se mover. O frio úmido penetrava seus ossos. A escuridão era absoluta. O ar, rarefeito e fétido. Ali, sem comida, sem água, sem esperança de resgate, os príncipes esperavam que ele simplesmente desaparecesse. Imagine aqueles momentos. A lama sugando seu corpo, puxando-o para baixo. A solidão opressiva. O silêncio quebrado apenas pelo gotejamento distante de água. Será que Deus o havia abandonado? Será que aquela cisterna seria sua tumba? Mas Deus nunca abandona seus servos. Ebed-Meleque, um servo etíope na corte do rei, soube do que havia acontecido. Em um ato de extraordinária coragem, pois defender Jeremias era arriscar a própria vida, ele foi até o rei Zedequias e denunciou a injustiça. Ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram ao profeta Jeremias, lançando-o na cisterna. Ele morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Jeremias 38, 9. Zedequias, talvez movido pela culpa, autorizou o resgate. Ebed-Meleque reuniu homens, pegou trapos e roupas velhas, improvisou cordas e desceu até a cisterna. Com cuidado infinito, orientou Jeremias a colocar os trapos sob os braços para proteger a pele enquanto era puxado para cima. Quando Jeremias emergiu daquela tumba de lama, coberto de sujeira, mas ainda vivo, foi mais do que um resgate físico. Foi um símbolo profético. Assim como ele foi tirado das profundezas, Deus um dia tiraria Israel de seu cativeiro. A cisterna não seria seu fim, assim como o exílio não seria o fim de seu povo. A profecia, Jerusalém cairá. Livre da cisterna, mas ainda prisioneiro, Jeremias continuou proclamando a mensagem mais impopular de todas. Jerusalém seria destruída. Para o povo, isso era inconcebível. Como poderia Deus permitir que sua própria cidade, o lugar onde seu nome habitava, fosse profanada por pagãos? O templo era inviolável. A aliança era eterna. Deus jamais abandonaria Jerusalém. Mas Jeremias conhecia a verdade terrível. Eis que eu mandarei buscar todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, e os destruirei totalmente. Jeremias 25, 9. Note as palavras chocantes. Meu servo. Deus chamaria um rei pagão, adorador de ídolos, de seu servo. Usaria Nabucodonosor como instrumento de seu juízo. A destruição não viria, apesar da vontade de Deus, mas por causa dela. Os falsos profetas, como Hananias, proclamavam mensagens reconfortantes. Paz, paz. Dentro de 2 anos, o jugo da Babilônia será quebrado. O povo queria acreditar neles. Quem não preferiria a esperança falsa à verdade dolorosa? Mas Jeremias confrontou Hananias publicamente. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a sua palavra, então será conhecido como o profeta que o Senhor na verdade enviou. Jeremias 28, 9. Pouco depois, Hananias morreu subitamente, um testemunho terrível de que estava proclamando mentiras em nome de Deus. E então veio o dia que Jeremias havia anunciado por décadas. No ano 586 a.C., os exércitos babilônicos cercaram Jerusalém. O cerco durou meses. A fome tornou-se tão severa que mães chegaram a comer seus próprios filhos. Finalmente, as muralhas foram rompidas. Os soldados babilônicos invadiram a cidade como uma maré furiosa. Destruíram os palácios, queimaram as casas, massacraram os habitantes. E então fizeram o impensável. Entraram no templo, o lugar santíssimo, arrancaram seus tesouros e o incendiaram até que restassem apenas pedras enegrecidas. O rei Zedequias tentou fugir, mas foi capturado. Nabucodonosor forçou-o a assistir enquanto seus filhos eram executados diante de seus olhos. Então arrancaram seus olhos para que a última imagem que visse fosse o assassinato de sua descendência.
Foi levado acorrentado para a Babilônia, onde morreu na prisão. Tudo exatamente como Jeremias havia profetizado. As lamentações, o choro de um profeta. Entre as ruínas fumegantes de Jerusalém, em meio aos corpos e ao cheiro de morte, Jeremias escreveu o que viria a ser conhecido como o Livro de Lamentações. É literalmente um livro de choros, uma elegia pela cidade que ele amava, pelo povo que o rejeitara, pelo templo que agora era cinzas. Como está sentada solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Lamentações 1:1. Jerusalém, a noiva de Deus, agora era viúva. A cidade que fora o centro do mundo conhecido, agora estava deserta. Os portões onde anciãos deliberavam estavam silenciosos. As ruas onde crianças brincavam estavam vazias. Jeremias não encontrava consolo. Não havia palavras adequadas para descrever aquela devastação. Então ele estruturou seu lamento em forma de acróstico, cada capítulo seguindo as letras do alfabeto hebraico, como se estivesse tentando impor alguma ordem ao caos, articular o inarticulável, dar forma ao horror amorfo. O Senhor se tornou como inimigo, devorou a Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a tristeza e o lamento. Lamentações 2:5. Mas então, no capítulo mais escuro, quando tudo parecia perdido, quando nem mesmo uma centelha de esperança parecia restar, Jeremias escreveu palavras que ecoariam através dos séculos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:22-23. Em meio às cinzas, uma brasa ainda ardia. Em meio à escuridão, uma luz ainda brilhava. Em meio ao juízo, a misericórdia ainda existia. Deus não havia abandonado completamente seu povo. Havia esperança. Sempre havia esperança. O exílio. Fugindo para a morte após a destruição, um pequeno remanescente permaneceu em Judá. Deus havia dito claramente através de Jeremias: fiquem aqui, eu estarei com vocês. Não fujam para o Egito. Mas o povo, aterrorizado e desesperado, não conseguia confiar. O Egito parecia seguro. O Egito tinha exércitos, muralhas, recursos. Como poderiam ficar em uma terra devastada? Jeremias implorou: se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derrubarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei. Não temais o rei de Babilônia, pois estou convosco para vos salvar. Jeremias 42:10-11. Mas eles já haviam decidido. Acusaram Jeremias de mentir, de conspirar com os babilônios, de querer sua destruição. E então, em um ato final de rebeldia, sequestraram o profeta e o forçaram a ir com eles para o Egito. Jeremias, o homem que havia dedicado sua vida inteira a advertir Judá, agora era arrastado contra sua vontade para testemunhar a destruição final dos remanescentes. No Egito, ele entregou sua última profecia. Assim diz o Senhor: eis que eu entregarei Faraó, Hofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhe a vida, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Jeremias 44:30. O refúgio que buscavam se tornaria sua tumba. O Egito que parecia salvação seria seu julgamento. O fim. O silêncio após a tempestade. A Bíblia não nos dá detalhes sobre os últimos dias de Jeremias, o profeta que falou tanto, cujas palavras foram preservadas em um dos livros mais longos da Escritura, simplesmente desaparece da narrativa. Tradições antigas sugerem que foi apedrejado até a morte por seus próprios compatriotas no Egito, aqueles mesmos que ele tentara salvar até o último suspiro. Se for verdade, seria um fim terrivelmente apropriado para um profeta que viveu rejeitado e morreu rejeitado. Mas talvez o silêncio sobre sua morte seja proposital. Talvez a história de Jeremias não seja sobre como ele morreu, mas sobre como viveu. Talvez seu legado não esteja em um túmulo, mas nas palavras que proclamou,
palavras que ainda ecoam através dos milênios. O legado. Lágrimas que regaram a esperança. Jeremias é chamado de o profeta das lágrimas. E com razão. Ele chorou mais do que qualquer outro profeta. Chorou por Jerusalém, chorou pelo templo, chorou pelo povo que o rejeitou. Chorou pelo juízo que era necessário, mas devastador. Mas suas lágrimas não foram em vão, porque em meio a todas as profecias de juízo, Jeremias também proclamou a promessa mais bela. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 10 a 11. O cativeiro não seria eterno. A disciplina tinha propósito. O juízo seria seguido de restauração. A noite escura seria seguida de manhã radiante. E 70 anos depois, exatamente como Jeremias havia profetizado, o remanescente retornou. Reconstruíram o templo, repovoaram a cidade, renovaram a aliança. As lágrimas de Jeremias regaram o solo onde a esperança cresceria novamente. Se essa história tocou você, não ignore. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje e escreva nos comentários. Ainda há esperança.